mercado agora ou daqui a pouco, Samuca? Não, vamos. Só tem um ponto aí que eu acho que mesmo se ganhar a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro vai seguir firme aí nos jogos que restam, porque posição, ela. Claro que ultrapassar ali, chegar mais à frente, né? Mas, por exemplo, se você consegue uma posição melhor, você tem uma premiação maior da CBF, né? Da CBF não, é uma espécie da cota de TV, né? Que complementa. Então, é importante estar ali e não. Ah, não, acabou o campeonato, perde todos os últimos jogos, ganhando a Copa Sul-Americana e vai para nono, décimo. Isso é perda de grana, né? Então, é importante, os jogadores, eles sabem que eles têm as premiações e isso faz diferença para esse planejamento do Cruzeiro. Ô, Caramujo, Caio, Pedro, amigos que estão acompanhando aí, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, ontem eu tive uma conversa com o Alexandre Matos, o CEO do Cruzeiro, e assim que acabou o jogo ali, né, o Flamengo venceu, aí o Gabigol fala que não ficaria e criticou a diretoria do Flamengo. E desde a semana passada, né, o finalzinho da semana, quando o Neto falou, ó, eu acho que o Gabigol pode ir para BH, estão falando do Corinthians. E aí na sexta-feira eu falei qual que era a ideia, no jogo sábado também, aí começou uma repercussão muito grande. Aí teve torcedor do Flamengo me xingando, falando que eu estava tentando tumultuar, porra, para ajudar o lado de lá, não. Aí também não, né? Tudo tem limite, né? E aí o pessoal começou uma briga e falou: Poxa, gente, se fosse fazer isso, era uma coisa que ele não faria isso. Mas aí o Alexandre Matos, ele estava. Primeiro ele falando: Ó, não tem nada assinado, não tem nada fechado. A gente está muito focado aqui nessa Copa Sul-Americana, na final. O Cruzeiro precisa estar na Copa Libertadores do ano que vem, que isso ajudará e muito o projeto, né? Em termos de faturamento, de aumento de sócio, de lojas bombando, de estádio cheio e do jogador ele gostar de disputar essa competição, né? E aí ele falava o seguinte, mas a gente aqui no Cruzeiro, sob o comando aí do Pedro Lourenço, né, que é o dono do Cruzeiro, isso já deixa todo mundo lá ciente de que dá para fazer um trabalho muito legal, consistente e colocando o Cruzeiro no seu devido lugar. Primeiro, né? Porque todo mundo sabe que quem vier vai receber e vai receber com o Cruzeiro conseguindo pagar, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Eu sei que o torcedor ele está vacinado do que aconteceu na época de clube associativo. Só que agora é o Pedro que responde por tudo. Então, é o dinheiro dele. Ele não vai querer queimar o dinheiro dele. Se ele vai fazer um movimento, é porque ele vai conseguir pagar. O Pedro Lourenço ele tem uma fortuna aí, mas ele também conquistou tudo com muito suor, né? Para ele chegar onde ele chegou. Então, o Alexandre estava falando o seguinte: dá orgulho para todos internamente ver o Cruzeiro voltar ao noticiário com esse tipo de assunto, né? Que dia que a gente ia falar que o Cruzeiro, por exemplo, em que ano a gente ia falar que o Cruzeiro ia fazer um movimento para. Eu sei que essa temporada dele não foi legal, mas na final aí ele sapecou 2 gols e o título da Copa do Brasil tem ali a marca Gabigol com toda certeza, né? Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Que dia que o Cruzeiro ia fazer um movimento para ter um Gabigol? Ia fazer um movimento para tentar tirar do Fluminense o cara, talvez, do Fluminense no título. Um dos, né, importantes aí do Fluminense no título da Copa Libertadores. E outros movimentos que vão acontecer, né? O Cruzeiro, a gente já vem falando isso há um tempo, que vai forte no mercado.
estando na Libertadores é importante, não estando, vai forte do mesmo jeito. Porque o que o Pedro quer é que o Cruzeiro não passe mais do que passou em hipótese alguma. É brigar por Libertadores para cima no Campeonato Brasileiro e brigar por grandes títulos. Então, e a gente sabe, se estiver na Libertadores, o Cruzeiro vai montar time para brigar pelo título da Libertadores. O Pedro tem esse grande sonho de ver o Cruzeiro disputando um Mundial. E o Alexandre já falou na entrevista que a gente fez com ele. Ele até prometeu, né? Ele foi além. Ele falou: o Cruzeiro vai ganhar uma Copa Libertadores. Ele não disse quando, mas ele falou: o Cruzeiro vai voltar a ser campeão da Copa Libertadores. Então, ele obviamente não confirmou porque não tem assinatura. E se não tem assinatura, não sou eu que vou chegar aqui e falar que o Gabigol está contratado pelo Cruzeiro. Porque isso é uma responsabilidade que a gente tem. Claro que a gente respeita grandes jornalistas, né? Trouxeram aí a informação, inclusive o grande Pedro Rocha, que está sempre acompanhando aqui a Samuca TV. Um abração aí para o Pedro, e muito bem informado, né? O filho do Fernando Rocha. E o Pedro, pô, ontem eu vi uma resposta lá que o cara deu na hora que ele tweetou, que eu foi rindo. O Pedro tá sempre assistindo aqui, viu, galera? Samuca TV. Um abração aí, Pedro. Entendedores entenderão, né? Mas o Gabigol, essa conversa já vem de um bom tempo e as coisas foram caminhando, caminhando, caminhando. E a partir do momento em que o Gabigol ele anuncia a saída dele, aí é óbvio que você sabe que existe um acordo de palavra, né? Assim como ele teve um acordo de palavra lá no Flamengo, e aí o Flamengo, e ele ficou pau da vida, né? Tanto que ele falou sobre isso ontem, pô, apertaram a mão da minha família, minha mão, depois mudaram tudo. Então, existe um acordo muito bem encaminhado, só que não está assinado. E até assinar, eu não vou chegar aqui e falar, o Gabigol é jogador do Cruzeiro, porque isso é uma responsabilidade muito grande, né? Mas tudo continuando do jeito que está, ele vai ser jogador do Cruzeiro. E aí, um outro ponto importante é que as conversas que aconteceram, inclusive, ninguém quis confirmar isso, mas a informação é que no sábado teve mais um encontro do Alexandre Matos com o Júnior Pedroso, o empresário do jogador, para ir aproximando cada vez mais essa história, né? Agora, quando vai assinar, não faço a mínima ideia. Não sei se o Cruzeiro, nesse momento agora, porque a postura do Júnior Pedroso no mercado, não conheço tanto assim, mas pelo pouco que eu conheço, é uma postura muito séria e muito firme, né? Não vejo. Não, a gente tem um acordo apalavrado com o Cruzeiro, vamos sair aí no mercado ouvindo outras situações. Não acho que isso vá acontecer, mas pelo que a gente sempre trouxe aqui, né, e daquela cautela, a última vez que eu falei de um jogador contratado foi o Bruno Valdez e deu no que deu, né? Então, depois daquilo ali, meu amigo, não conte comigo, a não ser que me mandar o contrato assinado, aí eu vou ter ali o contrato comigo, aí eu vou falar, não, tá contratado. Mas o Gabigol, ele gostou de tudo que o Cruzeiro apresentou. Aí, o Pedro Lourenço, quando ele falou aquilo lá naquele evento da Rádio Liberdade, né, sobre um jogador para dar uma sacudida em Minas, esse jogador, ele é o perfil do Gabigol, né? E não só no aspecto técnico, o Cruzeiro entende que um jogador de 28 anos, com os números que o Gabigol tem, ele tá para terminar aí o pior ano dele no Flamengo, cravando 2 vezes uma final de Copa do Brasil, podendo fazer mais gols aí até o final, né? Tá com 7 gols. Então, o pior ano dele, ele vai superar os últimos atacantes todos aqui do Cruzeiro, né? E se Ô, contar o Samu, fato. Sim, e só um detalhe sobre esses números do Gabigol, é que ele tem 35 jogos na temporada, mas ele foi titular só em 11. São 11 jogos como titular e 7 gols.
ele era muito pouco aproveitado com o Tite, né? Então os números dele são Sim. realmente muito abaixo, mas são 1.344 minutos em campo no ano todo. Isso aí dá um número, se a gente for puxar direitinho, dá 15 partidas aproximadamente, né? E são 7 gols. Então, o Gabriel está de fato numa fase abaixo, né? Mas ele já deu sinais de recuperação, especialmente na final, né? No dia que mais precisou dele, ele estava lá. E o mais importante disso, Caramujo, tem uma mensagem aqui até que eu não tinha visto nenhum jogo do Flamengo ainda, do Gabigol atuando, né? E no primeiro jogo da final, eu estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa até riu, né, da mensagem que eu falei, poxa, o cara se vier, isso foi no domingo 3 de novembro, né? Falei, pô, se vier, o cara já vai chegar com outro status, né? Porque é muito decisivo. E não foram só os 2 gols na final, pelo menos na minha avaliação, eu vi um Gabigol participando muito do jogo. Ontem ele foi substituído e achei uma boa alteração do Felipe Luiz, que aliás deu um show aí nessa final, né? Com leitura de jogo. E Travou o Samuca aí também? Travou. peraí, a internet tá voltando. Voltou, né? O Gabigol, eu achei no jogo de ontem que ele participou bem e brigando, criando oportunidades, participando do jogo. Ele não é aquele centroavante que você vai dar um chutão para frente, ele vai ganhar no jogo aéreo, né? Dificilmente isso vai acontecer. Mas mesmo assim ele sofreu algumas faltas, então eu não falo aqui, não, o Cruzeiro tem que contratar mesmo, porque ele fez 2 gols em finais. Eu vi um Gabigol com essa confiança que foi depositada pelo Felipe nele, né? Ele participando dos jogos. E o Cruzeiro entende que um atleta de 28 anos, com esse currículo, tem muita lenha para queimar, e por isso o clube pretende fazer um alto investimento para ter o Gabigol pelos próximos anos, com um contrato maior, dentro de tudo aquilo que ele pretendia para ficar no Flamengo. Então, o que falta para o Gabigol ser jogador do Cruzeiro? Falta assinar, finalizar toda a documentação, trocar minutas e etc., e assinar contrato, e aí ele vai ser jogador do Cruzeiro. Quando isso vai acontecer, hoje eu não tenho essa resposta. E uma coisa importante para a gente falar aqui: quando você contrata um jogador, a gente já falou isso algumas vezes, é bom sempre falar, porque algumas coisas vão reverberando aí e passam a se tornar verdade, né? Quando você pega lá, Botafogo montou um time só com jogador de graça, balela. O Igor Jesus não foi de graça. Quem mais que eles colocam lá que foi de graça? Tem um monte. Falando o Bastos, o zagueiro, o Eduardo. Alex Telles, né? Quando você traz um jogador que não tem compra de direitos, você tem que comprar as luvas daquilo. Então é como se você estivesse comprando um jogador. Você compra o jogador dele mesmo, todos, né? Sim, uns vão ter um valor de luvas menor, dentro daquilo que é o atleta, e outros um valor de luva maior. Então, quando você pegar, e aqui todo mundo sabe que eu não falo de salário de jogador, quando você pegar um atleta, quem, por exemplo, veio aí sem custos para o Cruzeiro, hein? Cássio. Saiu livre do Corinthians. Tem pagamento de luvas. Luvas mais salário. É como se o Cássio tivesse um vínculo lá com o Corinthians. Ah, eu quero contratar o Cássio. Quanto que o Cássio vale? Ah, o Cássio vale hoje 5 milhões de dólares. Você iria pagar, por exemplo, o John Arias. Se o Cruzeiro contratar o John Arias, do Fluminense, o Cruzeiro vai ter que pagar um valor pelos direitos econômicos, mais salário. E a diferença é que aí sim é uma diferença importante, quando você contrata um jogador livre, esse valor você pode diluir ao longo do contrato. Então, por exemplo, o Gabigol, a gente vendeu o Arthur Gomes por 6 milhões de euros. Vamos supor que o Gabigol tem contrato com o Flamengo. Um time vai lá comprar o Gabigol. Quanto que ele ia valer?
mesmo estando em má fase. Qualquer jogador que você contrata hoje, ele custa 5 milhões de euros. Jogador aí sem um histórico, como, por exemplo, é o do Gabigol. E onde que eu quero chegar? Que valor de luvas mais salário, isso aí vai dar um preço que o Cruzeiro faz um orçamento e que vai caber no bolso do Pedro Lourenço. Eu não vou chegar aqui e ficar fazendo conta com o dinheiro do Pedro. Então, a folha do Cruzeiro vai para tantos milhões, vai ser paga em dia. O Cruzeiro vai comprar um jogador por tantos milhões, vai pagar assim como está pagando desde que o Pedro chegou. Vinha pagando com o Ronaldo, né? Isso aí ninguém pode falar, que o Cruzeiro, desde que virou SAF, cumpre os seus compromissos rigorosamente em dia, inclusive as dívidas. Então, são pontos importantes para a gente tentar trazer aqui e deixar o torcedor do Cruzeiro informado como tem que ser, para que ninguém fique aí surtando, né? Claro que o torcedor ele se preocupa porque o que aconteceu foi destruíram o Cruzeiro, né? Mas agora seria a gente chegar aqui e falar: o Pedro está se destruindo, porque é o CPF dele que está à frente de tudo agora, como dono da Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Gabigol, ele realmente está muito perto, mas enquanto não assinar o contrato, ele não é jogador do Cruzeiro, e acho que o Cruzeiro vai oficializar isso somente, e tem que ser, né? Até quando tinha tudo praticamente fechado, deu problema, véio. Imagina, tem que assinar tudo, colocar tudo no papel, esperar passar a final aí e depois você faz o anúncio. Mas é fato que as partes estão muito próximas aí de fechar tudo. E neste caso também, Caramujo, Pedro e Caio, eu não vejo... No Brasil, eu acho impossível. E onde que chegaria alguma coisa assim para ser maior do que o Cruzeiro pretende e para atrair aí o Gabigol? Não acho que o Gabigol, o staff dele, eles buscariam, por exemplo, uma Arábia e etc. E essa história do Santos aí também, não sei, o Santos, como associação, conseguiria cumprir tudo que Gabigol, staff, que eles pensam? Acho pouco provável. Só se eu estava vendo até o Ricardo Martins da TNT falando sobre que o Neymar conversou com o Gabigol, mas tem algumas coisas ainda que nem tá definido pro Neymar retornar ao Santos, né? Que seria a prioridade aí do Neymar. Então ninguém vai ficar esperando isso e contando com um planejamento que depende de um monte de coisa, né? Aqui o planejamento não depende de nada, né? É só vir jogar, receber em dia e vamos que vamos. E aí um até me mandou o vídeo lá do Rica Perrone, né? Não se assuste se o Pedro for atrás do Neymar. Essa aí é uma informação que até é fácil você não vai errar, né? Porque nenhum clube não vai ter interesse no Neymar, né? Agora, quem vai conseguir contratar aí já é outra história, né? Mas vamos acompanhar aí e torcer para que esse contrato seja assinado logo, que ele já pode assinar, né? Não tem nenhum problema, e tomara que aconteça o mais rápido possível, porque eu vejo essa contratação realmente dando uma sacudida em todos os aspectos, né? Em criançada, em camisa, e tomara que tecnicamente, que é o principal, que um jogador com 28 anos fazendo uma pré-temporada, com esse jeito do Diniz aí de bola passando ali toda hora na área, meu amigo, a chance disso dar certo, ela é bem grande, na minha opinião.